Fala galera! Hoje nós vamos bater um papo sobre por que você deve esquecer as métricas e focar no processo se você quer adquirir alguma habilidade ou se você quer conquistar algum resultado, seja em qualquer área que você escolher na sua vida. Veja bem, hoje é sexta-feira e eu fiz 3 treinos de jiu-jitsu nessa semana. Aliás, fiz 4 treinos de jiu-jitsu essa semana, fiz um treino de musculação e isso foi uma conquista fora da curva. Geralmente eu não consigo cumprir essa rotina de treinos ao longo da semana, né? Geralmente eu estou muito cansado, muito atarefado, com afazeres por fazer, que eu deveria ter feito e não fiz ainda, e acabo me perdendo nessa rotina louca. Mas o que acontece? Quando você define uma métrica ou você compara a sua métrica com de outras pessoas, você começa a se frustrar. A minha semana de treinos foi boa? Foi boa. Minha rotina essa semana foi legal. Porém, ela não foi uma rotina maravilhosa. Eu não fiz treinos de jiu-jitsu com os melhores atletas da academia. Eu fiz com pessoas que têm uma rotina parecida com a minha, né? Meu treino de musculação foi um treino de meia hora, não foi um treino de uma hora, extremamente alta intensidade, como manda a cartilha do bom marombeiro. Mas se eu pegar essas referências e comparar com uma outra pessoa ou com quem eu era ontem, em outro momento da minha vida, eu tinha mais disponibilidade, mais disposição, menos preocupação, eu vou acabar me frustrando, tá? Então, ao invés de eu me preocupar com as métricas, com a quantidade de resultado que eu consegui alcançar em relação a outras pessoas ou em outro momento da minha vida, como é muito comum, principalmente as mulheres que foram mãe, pensar assim: eu quero ter o corpo de antes, né? Mas se ela comparar a vida dela, que ela tem agora, depois de ser mãe, com o que ela tinha anteriormente, provavelmente ela vai se frustrar, porque são duas pessoas diferentes, em dois contextos completamente diferentes. Então, se eu comparar os treinos que eu fiz essa semana com treinos que eu fazia algum tempo atrás, provavelmente eu vou me frustrar. E essas métricas, elas não servirão para eu entender se eu melhorei ou não. Elas vão servir apenas para eu parar e pensar assim: nossa, fiz 4 treinos na semana, mas que 4 treinos ruins. Nossa, tô morto. Então, as métricas nesse momento da minha vida e provavelmente no momento da vida da maioria de vocês, elas vão servir muito mais para te frustrar do que para te motivar. O foco deve estar no processo. Então, o que a gente precisa fazer, isso serve para qualquer área da sua vida, qualquer habilidade que você queira ter bons resultados, é focar no processo, onde você vai conseguir ajustar a sua rotina para você estar constantemente praticando. Eu atualmente estou querendo adquirir a habilidade de escrita. Então eu leio um capítulo do livro e escrevo um resumo daquele capítulo, ou eu pego um tema daquele livro e escrevo sobre ele, né? É claro que a minha escrita não é boa. É claro que a minha escrita, em relação a outras pessoas que já são escritores há muito tempo, ela é muito ruim, precisa evoluir muito ainda. Mas essa métrica, para mim, não é importante agora. O que é mais importante é que eu continue a escrever, a escrever, a escrever, a escrever. E no treino, seja qual for a modalidade que você escolher, mas vamos pegar aqui a musculação. A musculação, se você não tiver uma prática constante, você não vai evoluir tecnicamente. E a condição essencial para que você possa depois manipular variáveis, depois fazer um treino mais intenso e mais rápido, variar exercícios, utilizar métodos intensificadores, é evolução técnica. Então, a primeira evolução, o primeiro objetivo depois da aderência deve ser a excelência técnica. Mas repara que sem a constância, sem você ajustar o seu processo, você não vai conseguir
aderir ao treinamento e você não vai conseguir evoluir tecnicamente. Mas caso você consiga, se você já tiver adesão e se você já tiver tecnicamente evoluída, você vai ter possibilidades, você vai abrir um leque de um horizonte na sua vida, um leque de possibilidades que vai permitir com que você treine em qualquer horário em alta intensidade, que você já sabe treinar. Você já sabe aplicar uma intensidade adequada no seu treino, que vai te gerar resultados, seja uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes. Então, esqueçam as métricas nesse momento. Se você quer adquirir uma habilidade, seja em qual área da vida você for, foda-se as métricas. Apenas foque no processo, apenas foque em adquirir uma constância, em ter aderência. A sua competência ao longo do tempo vai fazer com que você seja mais eficiente e que consiga encaixar dentro da sua rotina, que é muito corrida, com mais facilidade, utilizando menos tempo para você evoluir. Um outro exemplo da minha vida que eu estou fazendo aqui agora, gravar vídeos para o YouTube. É claro que esse vídeo ele vai ser pior do que o meu 20º vídeo, do que o meu 30º vídeo, e poucas pessoas vão assisti-lo. Mas se eu for focar nas métricas agora, eu vou desanimar. Por quê? Eu estou no início, eu estou aprendendo, eu estou conhecendo, eu estou evoluindo, eu estou ainda me tornando eficiente. Atualmente, esse aqui tem sido um grande vilão das pessoas. Essa ideia de alta performance em todas as áreas da nossa vida tem nos trazido a necessidade até mesmo de metrificar o nosso sono. Tem gente que dorme bem, acorda bem recuperada, mas se o relógio não mostrar para ela que isso aconteceu, ela acaba acreditando que não está bem para treinar, não está bem para viver aquele dia, para performar, para trabalhar. Por quê? Porque ela está com uma vida pautada em métricas. Se você só posta no Instagram, ou se você só vive uma vida, frequenta lugares, restaurantes, ou faz qualquer atividade, com a ideia, a finalidade de ter curtidas, compartilhamento, gerar engajamento no Instagram, você está vivendo uma vida pautada em métricas. E isso vai te jogar para baixo em algum momento, porque a chance de você manter alta performance no longo prazo é muito pequena. Muito pequena. Então, pessoal, hoje é sexta-feira. Se você não conseguiu manter uma constância, se você não conseguiu ajustar o seu processo, a sua rotina de treinamento, para um pouquinho nesse fim de semana, reflita um pouco sobre a sua rotina. Não se preocupe com as métricas, não se preocupe com quanta carga você levanta, não se preocupe com quanto peso você perdeu, se o seu percentual de gordura é baixo, com o seu pace da corrida. Não se preocupe. Não precisa ter o tênis de R$ 1.500 com placa para correr. O que você precisa nesse momento é aderência a uma rotina que você consiga manter para gerar constância e a constância gerar eficiência técnica. E a partir daí você começar a colher os resultados. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, que você vai estar me motivando. Mas se você não curtir, não tem problema, porque eu vou fazer isso aqui constantemente até eu ficar bom. Valeu!